nasci ao som dos tambores. Minha mãe é uma sacerdotisa de culto africano. Minha mãe é um bandista. Eu cresci um bandista. Por acaso moro no mesmo lugar onde nasci, no mesmo quintal onde nasci. Que minha avó também era umbandista. E desde cedo, muito cedo, ouvindo os tambores, me acostumando com essa sonoridade, com esse calor, né, dos tambores, com as festas, né, no terreiro da minha mãe. Nesse período, os meninos, a minha rua tinha aqui 4 terreiros aqui na minha rua, hoje só tenho o da minha mãe. Mas eu lembro que os meninos aqui, os meninos vizinhos, eles vinham pegar doce de Cosme e Damião aqui no terreiro da minha mãe. E vários deles eram meninos filhos de pessoas protestantes. Não havia nenhum problema de relação entre as pessoas que fossem protestantes, católicas, ou umbandista ou candomblessista. Eu mesmo minha avó depois foi para a Legião da Boa Vontade, era umbandista e da Legião da Boa Vontade. E lá eu conheci o Alziro Zaru, que era o fundador da Legião. Ele era muito amigo da minha avó e Alziro Zaru brindava as orações com música erudita. Então lá eu conheci Schubert, conheci Chopin, conheci essa gente toda e fui me acostumando naturalmente com essa música. Tenho paixão por música, tanto a música de origem africana, que hoje eu ouço muito, mas essa música europeia também, desses malandros, desses caras que fizeram dos Bach, Beethoven, eu gosto Liszt, dessas pessoas, Tchaikovsky, eu ouço muito isso. E naturalmente eu sou um músico por profissão e acabo me tornando compositor e fiz música para o mercado, para todos os artistas, que eu gravei com quase todo mundo. Isso me permitiu ter recursos para poder fazer a música que eu gostaria de ter feito até antes, que é juntar essa coisa dos tambores com os violinos, com as violas e com os cellos. Então foi um processo que foi acontecendo normalmente, tive que me capitalizar para isso, né? E agora talvez esse seja o meu caminho. Me percebo começando uma carreira nova, né? Começando tudo de novo. É um novo desafio, mas eu tenho encontrado muitos aliados. A nação ela é assim, você tem, na verdade, essa herança que deixam, meus ancestrais nos deixam aí, ela na verdade às vezes passa a ser quase que a moeda de troca. Eu tenho algo a oferecer, eu tenho uma relação profunda com os orixás, com esse mundo encantado, com o orixalato, tem um céu brasileiro aqui onde eles moram, eles vivem aqui, né? Eles estão aqui. E ter vivido a vida inteira com isso me facilita muita coisa, né? As pessoas hoje cada vez mais têm interesse, né, de saber o que é isso, né? E eu acho que é assim que o país vai andar um pouco mais, a partir do momento que se olha para o próprio umbigo. Principalmente com a Umbanda, que é muito bonito. Você entra num terreiro de Umbanda, o altar é católico. Eu uso, por orientação da Preta Vera que minha mãe recebe, que é a Cipriana, que é a minha grande orientadora, minha e dos meus filhos, da minha mulher, da minha família, eu uso a estrela de Davi. Então tem algo de judaico também aqui comigo. Quando você pensa em Oxóssi, você pensa, se eu tiver que personificar Oxóssi, ele é um negão africano, mas aqui no Brasil não, aqui ele é um caboclo da mata, das nossas matas, né? Então, o Brasil criou sua própria religião, uma religião nova, onde tem algo, a matriz é negra, a matriz é preta, mas você tem a presença de coisas europeias, você tem a presença dos nossos queridos índios. E cada vez mais eu vou me apaixonando com isso. Fui descobrindo aos poucos que Xangô realmente existe, fui descobrindo aos poucos que Oxalá, Ogum, Nanã, Yansan e Iemanjá, minha mãe Oxum, fui descobrindo aos poucos que esse pessoal, que essa gente existe, e muito parecida com a gente. Eles não têm, gostam da Umbanda porque ela não tenta deificar o homem, ela tenta trazê-lo para aproximá-lo de si mesmo.
Gosto da Umbanda porque talvez seja das religiões a mais moderna. Ela é... Oxum mora no Rio, então cuidemos do Rio. Iemanjá mora no mar, cuidemos do mar. É uma coisa que está muito ligada a essa questão ambiental. Eu acho que a hora que a nação tiver um pouco mais de consciência disso, né, aqueles que demonizam a religião africana vão perder terreno, vão começar a perder espaço. Até porque isso é uma herança fabulosa que foi deixada aqui. O chicote não conseguiu apagar. Maria cheia de raça, não teve de graça o que receber. Quando alguém é um rio que gera um oceano, não há nenhum tirano que arranque o que é seu. Um ventre, quando se transforma em um santuário, é revolucionário a meu modo de ver. Ninguém vai do parto ao santo sudário sem saber porquê. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai o mundo, mãe, ilumina. Cada vez que um de nós se vir tentado pela insana covardia. Passo a maior parte da minha vida dentro do estúdio. E tenho um prazer enorme. Eu só vou dormir quando amanhece, quando começa a clarear o dia. E às vezes fico chateado porque o dia clareou mais cedo. Eu ficaria mais tempo aqui. Eu não tenho cansaço com o trabalho, porque ele me surpreende o tempo todo. Principalmente quando ele está relacionado a essa questão dessa africanidade, né? Foi assim quando fiz o Alabê de Jerusalém, foi assim quando fiz o Balé dos Orixás, está sendo assim quando estou escrevendo uma outra coisa, eu sinto sempre a presença dos orixás do meu lado. Não sou de vê-los assim, não, mas sinto que eles estão sempre me ajudando, né? Fortalecendo, me intuindo. Essa nossa terra é uma casa na aldeia, religiões na terra são achotes que clareiam. Essa nossa terra é uma casa na aldeia, religiões na terra são achotes que clareiam. O Alabê foram muitos anos, meus meninos ainda não tinham nascido. Eu tenho 4 filhos, o mais velho tem 34 anos e ele não tinha nascido ainda quando comecei a fazer o Alabê de Jerusalém. De início o nome era Jerusalém. Um dia eu fiz umas 4, 5 músicas falando a respeito desse tema, até porque essa palavra eu sempre achei ela muito bonita. Desde menino ela me achava essa palavra Jerusalém de uma sonoridade muito especial. E eu compus, nesse período eu tocava com Wanderleia. Eu era guitarrista da Wanderleia. Então eu compus algumas músicas, então mostrei para ela. Ela falou assim, Altair, isso é uma peça? E eu falei assim, é uma peça, sim. Eu nunca tinha entrado num teatro, nunca tinha assistido uma peça. Eu disse para ela que era uma peça. E ela então começou a me apresentar aos amigos, o pessoal do teatro, e apresentava assim, esse é o Altair Veloso, ele está fazendo uma peça chamada Jerusalém. Esses amigos eram José Wilker, Otávio Augusto, só essa gente. E Otávio Augusto, na época ele era presidente do Sindicato dos Artistas, e ele quis terminar isso. E pediu para que ele queria encenar isso, pediu para que eu terminasse, só que eu não consegui. Não consegui. As coisas tinham acontecido de forma muito intuitiva, e quando eu comecei a provocar os personagens, eles não vieram com a mesma intensidade dos anteriores.
Bom, aí deixei para lá, ficava 2, 3 anos sem mexer com isso. E depois eu conheci Augusto César Vanucci, que era um espiritualista. Na época, ele era o diretor musical da TV Globo. E o Vanucci quis terminar junto comigo esse trabalho. Eu ia para a casa dele aos domingos mas também a gente não conseguiu terminar. E eu comecei aí fiz discos, né? Gravei alguns discos e tal, e parava 2, 3, 4 anos sem mexer. Aí, de vez em quando algum amigo aparecia, tá aí aquele trabalho. Aí eu retomava, fazia mais uma música, 2 músicas e tal. E quando foi chegando perto do ano 2000, eu resolvi terminar. Porque aí a coisa já estava tomando o corpo do jeito que eu precisava. Mas eu precisava de um personagem que contasse essa história, né, esse olhar sobre a vida de Jesus Cristo. Precisava de um personagem que pudesse ter estado lá, né, que fosse contemporâneo dele, mas que estivesse hoje também. Aqui pudesse falar hoje do que ele pensa, sobre o que ele viu. E aí descobri que eu já tinha isso dentro de casa. Eu tenho aqui no terreiro. As pessoas incorporam. Incorporam tanto os orixás quanto pessoas que já viveram na Terra. E aí, nada melhor do que a linha de Preto Velhos para isso, né? Extremamente doce. E aí veio o Alabê de Jerusalém, que é o Preto Velho, que narra essa história. Ele viveu, ele foi contemporâneo de Jesus Cristo e viveu. E hoje, no terreiro, incorporado num médio, ele conta a sua história. Foi muito legal porque a partir do momento que me aparece o Alabê de Jerusalém, aí eu resolvi ir para fazer, agora eu preciso fazer uma pesquisa dessas coisas todas, quer dizer, ter um contato geográfico com tudo, com os lugares, e aí resolvi ir para a Nigéria. Fui para a Nigéria para conhecer o berço dos orixás. Depois fui para Israel, eu e minha mulher, ficamos andando pelas ruas principalmente de Jerusalém, Cafarnaum, Galileia, para ter o contato com essa geografia, com aquela vida. E voltei para casa. O Alabê de Jerusalém, como é que ele chegou até a Judéia? Eu comecei a criar essa história e é claro que ela foi sendo intuída, eu comecei a criar e ele chega através da escravidão. Escrevia. Até que um dia eu fui dormir, vou deitar sempre 7 horas, 6 horas, 7 horas, e nesse dia eu dormi 9 horas da manhã, eu acordei. Acordei e abri o olho assim e vi vários negros, vários pretos, senhores, senhoras, em volta da minha cama. Assim. Todos eles sorrindo. E eu comecei a chorar. E aí saí da cama, fiquei de joelho, assim, com o rosto em cima da cama. E não abri os olhos, porque eu sabia que se eu abrisse não ia vê-los mais. Né? Mas eu senti o calor deles, senti a presença deles. Claro, não dormi mais, vim para o estúdio e tal, fiquei aqui lá para as 6h30 da tarde. Começou a me vir uma pergunta. E era assim: você foi há 2000 anos atrás e escravizou um negro. Com que autoridade você faz isso? Que síndrome é essa? Por que você só vê no passado a história do negro como escravo? A partir daí, o Alabê veio de outra forma e aí ele veio intenso e de uma vez. Eu escrevi o livro em 3 meses. E eu escrevi toda essa ópera, finalizei essa ópera muito rápido depois que eu conheci o Alabê de Jerusalém. Já que você deu licença pra esse nego falar, não duvida da cabeça que tem coroa ou cocar. E uma auréola resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Não é para caçar já.
o velho vem de longe. Então eu fiz, chamei os artistas, meus amigos, Alcione, Leni Andrade, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Ivan Lins, fui chamando minha turma, ninguém me cobrou um tostão para gravar nesse disco. O gasto que eu tive foi com a orquestra sinfônica, com os músicos, com os corais, com os estúdios. Eu precisava de estúdio grande porque eu gravei com a orquestra sinfônica, 86 músicos. E por fim eu resolvi, aí fizemos um concerto no antigo Canecão, foi ótimo. E a partir desse concerto, o Jornal do Brasil fez uma matéria comigo e resolveu fazer a matéria na Cinelândia, que eles queriam uma coisa ao ar livre e tal. E aí me perguntaram assim, Altair, o que você pretende fazer? Aonde você quer fazer o Alabê de Jerusalém? Que caminho que você quer dar? Aí eu apontei para o Teatro Municipal, eu vou fazer ali, ó. Vou fazer ali. Aí ele falou assim, não é mesmo? Eu falei, então aponta para lá, vamos tirar uma fotografia de você apontando, dizendo que quer fazer o Alabê de Jerusalém no Teatro Municipal. E não deu outra, né? Deu outra. É aquela coisa, você acredita, pede aos seus orientadores, aos seus orixás, eles vão te ajudar, porque no caminho você vai encontrar aliados que vão te ajudar, né? Estão te esperando sempre na estrada. Isso é uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida. E os aliados estão esperando na estrada. Se você ficar parado, você não vai encontrá-los. Mas se você for adiante, eles vão estar prontos para te dar um apoio. E assim foi, dentro do Teatro Municipal. E eu fiz questão foram 2 dias de teatro lotado. Gente de todas as classes, todos os grandes artistas estavam lá, na plateia e no palco. E a gente montou também 3 ônibus para levar as pessoas das comunidades mais simples, e eles foram para lá também, eram os mais elegantes. E esse é o Alabê de Jerusalém. E a minha vontade é cada vez mais, depois o Alabê de Jerusalém chegou, andou, fez muita coisa, eu fiz um espetáculo do Alabê solo também, eu sozinho no palco. E depois ele se tornou enredo da Escola de Samba Unido da Viradouro. Então ele cumpre um ciclo, né? Ele vai para o Teatro Municipal, do Teatro Municipal para a rua, né? Para o Carnaval. E aí a gente resolveu agora dar uma paradinha, mas temos ainda um espetáculo para fazer, que vai ser na Bahia. Mas já estou criando o Alabê de Jerusalém, uma série para televisão, porque tem toda uma história dele. E também daqui a pouco vai estar pronto, já está todo desenhado, está agora sendo colorida a revista em quadrinho da história do Alabê de Jerusalém. Guardarei sua família enquanto ele na lida se empenha. E até que venha de volta a casa, trazendo os frutos de sua tenaz empreitada, estarei de sentinela. Da ruim, salve a alvorada, que aí vem madrugada. O Balé dos Orixás já foi, porque com o Alabê de Jerusalém eu comecei a ter contato com esse universo do balé, da dança, né? E é apaixonante, né? Você vê as pessoas falando com o corpo, é muito bonito. E por isso eu resolvi vou criar alguma coisa que a gente possa fazer com dança, não só dança de origem africana, mas que a gente possa juntar todas elas e tal, essa coisa para falar dos orixás, sem os tambores. Porque isso nós todos já sabemos, já vimos e tal. Eu tive, como eu falei, essa convivência com a música erudita, né? Ela eu falei assim, está na hora talvez de juntar essas duas culturas. Não é uma servindo a outra, é entrelaçar essas coisas, né? Que elas estejam juntas. Né? Assim. E foi acontecendo de forma natural, assim, fui fazendo daqui a pouco fazia outra e tal, usando os cânticos, né,
da Umbanda, que são cânticos muito bonitos, os cânticos de Oxum, de Xangô, de Nanã, Yansan, Iemanjá, são belíssimos. E resolvi tocar isso de forma um pouco mais erudita, mexendo nas harmonias. Os Pretos Velhos, para mim, eles são, como eu disse, são meus guias, meus orientadores, né? Mas desde menino, né? Eu não sou muito de ir aos médicos, nunca fui, sempre tinha um preto velho para cuidar de mim. E assim foi minha mulher quando teve seus filhos, quando teve nossos filhos. A preta velha Cipriana sempre que cuidou, foi a Cipriana que dizia qual a alimentação certa. Agora dá isso para o menino, agora dá isso para o menino, dá esse banho para o menino, faz isso e tal. Sempre os pretos velhos. Eu sou, tenho muita gratidão, né, aos pretos velhos, porque eles, por terem mantido essa cultura acesa, né? Então eu sei que minha alma está impregnada disso, desse esforço que eles tiveram para poder manter isso vivo. 400 anos de escravidão não é fácil. Assisto com muita tristeza a pena da aspereza descolorando a beleza de uma linda sinfonia. Aguarrais de juízes ciumentos, inflexíveis, descolorando os matizes de uma pintura só porque não gostam da assinatura. Mas vai como uma bailarina, com inocência de menina, a grande mãe terra, enquanto muitas nações, governos, religiões ensaiam a dança da guerra. Na verdade, a bola azul quase nunca foi amada. É sempre penalizada, tem um trabalho enorme, dedicação e talento para preparar a mistura, juntar os elementos para dar forma às criaturas. E elas, depois de parida, desconhecem a matriarca e dizem mal agradecida que a carne é fraca. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de treva nas ruas de Jerusalém, olhai por nós, nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. E Adorei falar um pouco da nossa gente, das nossas coisas, do nosso país, da nossa alma, do nosso espírito, do céu brasileiro. Adorei falar nisso. E deixo para todos vocês, nesse mês dos Pretos Velhos, deixo para vocês um abraço afetuoso. Saravá, saravá. já que você deu licença pra esse nego falar, não duvida da cabeça que tem coroa ou cocar. Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá.